aí, pessoal, o tema de hoje vai ser corrosão em armaduras de concreto. Então, primeiramente, vamos entender o que é esse processo de corrosão. Corrosão, no caso que a gente vai focar aqui nesse vídeo, vai ser sobre corrosão do aço do concreto. E essa corrosão é a deteriorização do material, de um certo material, no nosso caso o aço, devido à ação do meio, que esse meio vai fornecer água, vai fornecer gás carbônico, vai fornecer oxigênio e cloretos, que podem, aliás, que são agentes facilitadores desse processo de corrosão. Algumas das causas principais são a característica do concreto, ou seja, a relação água-cimento, se for muito alta, então o concreto vai ficar muito poroso, o que vai facilitar a penetração desses agentes facilitadores da corrosão. O meio ambiente em que o concreto está inserido. Se o concreto estiver perto de um mar, o cobrimento dele vai ser, da armadura dele vai ser uma coisa. Se o concreto estiver em uma fazenda, em uma cidade, em uma zona industrial, aí o cobrimento da armadura do concreto vai ser outra coisa. De acordo com a NBR 6118, a gente vai ver mais na frente quais são esses cobrimentos que a norma nos sugere que sejam adotados, cobrimentos mínimos que a norma nos sugere. Então, outro fator importante de se notar aqui é a posição das armaduras e dos componentes estruturais afetados. Como eu disse há poucos segundos, o cobrimento é uma das coisas principais. Então, para que essa armadura ela esteja posicionada no local certo, é preciso usar espaçador na hora de fazer a concretagem dos pilares, de lajes, vigas, seja do que for. Precisa usar espaçadores para que essas armaduras não fiquem encostando na forma e também para que elas não fiquem expostas depois da desforma. Porque as armaduras elas têm que estar muito bem protegidas pelo concreto. Por quê? Porque o concreto ele oferece um meio que é alcalino. Isso é bom para a armadura. Mais na frente a gente vai ver por que esse meio alcalino é bom para a armadura. Então, pessoal, vamos aqui. Algumas consequências dessa corrosão do concreto é a fissuração do concreto e a diminuição da seção da armadura. Então, vamos entender agora como ocorre. Essa fissuração do concreto e essa diminuição da seção. Bom, eu fiz aqui uma esquematização de uma seção de concreto armado, e uma seção de aço desse concreto. Então, aqui é como se fosse um concreto poroso. E esse concreto poroso vai permitir a entrada de agentes que são agentes facilitadores da corrosão. Água, gás carbônico, cloretos, o próprio oxigênio que vai provocar uma oxidação do ferro, do aço. Então, a partir da penetração desses agentes, o que vai acontecer? Vai começar o processo de formação da ferrugem. Esse processo, essa ferrugem, ela tem componentes expansivos, ela se expande, o que pode facilitar com que haja essa fissuração do concreto. Então, essa expansão, a formação da fissura só vai aumentando com a expansão dessa armadura devido aos agentes da ferrugem que são expansivos. Então, essa fissura pode se transformar em uma trinca, em uma rachadura, que não é favorável para a nossa estrutura. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, o concreto vai passar de um estado limite de serviço, que é aquele que afeta apenas a aparência ou o uso, para um estado limite último, que vai afetar totalmente o uso dessa estrutura.
Então, essa estrutura não vai ser mais resistente para aguentar todos os esforços solicitantes a ela. Por exemplo, aqui as rachaduras estão bem maiores e também a seção do concreto do aço, começou a diminuir. O aço se tornou mais poroso, porque o ferro que estava compondo o aço reagiu com o oxigênio formando a ferrugem. Então, o aço ficou com uma seção menor e mais poroso. Então, pessoal, aqui estão algumas fotos, algumas imagens em que representa muito bem a corrosão das armaduras. Aqui, uma região próxima ao mar, em que é muito comum, pelo ataque de cloreto, pelo ataque de sódio, que haja esse tipo de corrosão em relações assim, perto do mar. Se não tiver o cobrimento determinado pela norma, sempre vai acontecer isso daqui. Também é comum, perto dos pés de pilares, em fundações, acontecer isso daqui, da corrosão ser muito acentuada. Por quê? Porque perto dos pés dos pilares tem muita infiltração de água. E essa infiltração de água vai ser negativa para a gente, porque ela vai facilitar esse processo de corrosão. Aqui outro pé de pilar e aqui outra zona perto dos mares. Na verdade, bem próximo, né? Então, pessoal, o processo de corrosão ele pode acontecer de dois modos, tanto do modo químico quanto do modo eletroquímico. Bom, do modo químico acontece por meio da carbonatação e do modo eletroquímico acontece pela ação dos cloretos. Bom, primeiramente, o que a gente tem que ver aqui? Primeiramente, a reação de carbonatação nada mais é do que, primeiramente, as moléculas de água vão reagir com o dióxido de carbono presente na atmosfera que penetrou nas porosidades do nosso concreto, que não foi tão resistente assim e não teve um cobrimento necessário. Aí formou aqui o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai reagir aqui com esse componente do cimento, que é o hidróxido de cálcio. Então, ácido carbônico mais hidróxido de cálcio vão formar esses sais, que é o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio vai produzir íons Ca quando tiver em solução aquosa. Esse Ca2+, ele vai, na verdade, esse Ca2+, ele vai facilitar com que o concreto deixe de ser alcalino, um meio alcalino. Então, o concreto vai ficar menos alcalino. E por que essa alcalinidade ou basicidade é tão importante para o concreto? É importante porque é esse caráter básico, essa alcalinidade que vai manter a camada passivadora do concreto intacta. Que é essa camada passivadora? Do concreto não, perdão, da armadura. Então, o que é essa camada apassivadora da armadura? A camada apassivadora da armadura é a camada que previne, ou pelo menos dificulta, com que haja algum tipo de corrosão na superfície do nosso aço. Então, nosso aço tem essa proteção quando ele é concretado, quando pilar alguma estrutura é concretada, o aço ele adquire essa proteção devido à alcalinidade, porque o concreto ele é muito básico, ele é um meio muito básico. E essa basicidade, esse caráter básico, é bom para as nossas armaduras, porque protege nossas armaduras. Então, tem o meio também da eletroquímica, que é causado pelo ataque dos cloretos. Bom, o que vai acontecer aqui? O cloreto, os íons de cloreto, eles vão entrar na equação aqui só como um tipo de catalisador ou facilitador para que o processo de formação da ferrugem aconteça.
Tanto é que ele é cancelado aqui, ele não vai fazer parte da solução, ele vai servir apenas para catalisar, ou seja, deixar mais rápido, tornar mais fácil esse processo de formação da ferrugem. O processo de formação da ferrugem, originalmente, ele ocorre simplesmente assim. O hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso vai reagir com o oxigênio e com a água e vai formar o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, que é popularmente conhecido como ferrugem. Então, eu não vou me ater muito a essa parte da química, mas mesmo assim é bom a gente entender quais são os motivos principais para na hora que a gente for verificar uma estrutura, ver direito qual é a patologia e qual a causa dessa patologia na estrutura para a gente fazer análise e fazer um meio de recuperação dessa estrutura. Então, nesse caso aqui, foi o ataque por cloreto. Nesse caso, foi a porosidade do concreto, que permitiu a entrada de CO2. Pessoal, agora vocês me perguntam, qual é o pior? É o processo de corrosão química por carbonatação ou o processo de corrosão eletroquímica por ataque de cloretos? O processo mais agressivo vai ser a eletroquímica por ataque de cloreto. Por quê? O processo de carbonatação, ele atinge, apesar de atingir uma área maior, ele não é tão agressivo assim e pode ser facilmente identificado. Já esse ataque por cloreto, ele é bem localizado e ele age muito mais rápido do que o de carbonatação. Então, ele é muito mais perigoso. Age mais rápido por quê? Porque tem catalisadores, que é o próprio cloreto. Então, pessoal, a gente também tem que ver algumas medidas preventivas para que não ocorra a corrosão do concreto. Primeiramente, a gente tem que verificar se o concreto é homogêneo. O que é essa homogeneidade do concreto? Bom, a falta dessa homogeneidade do concreto, ela pode causar uma diferença de potencial. E o que é essa diferença de potencial? A conhecida DDP, que é o que causa um fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons, ele, quando combinado com o condutor, que é a própria armadura, quando combinado com penetração de água, que no caso vão formar eletrólitos, que são soluções com íons, quando combinado com condutor, que é a própria armadura, como eu disse anteriormente, quando combinado com a penetração de oxigênio, vão formar dois polos, um ânodo e um cátodo. Então, o que é que vai acontecer? Os elétrons, eles vão percorrer um caminho e assim eles vão e assim vai começar esse processo de corrosão da armadura. O ferro, que inicialmente era sólido, se torna um íon e se combina com o hidróxido, com o íon OH-, que vai formando assim a ferrugem, que é o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico. Então, por que essa homogeneidade é importante? Para a gente evitar essa diferença de potencial no concreto. E também porque o concreto sendo homogêneo, quando a gente for fazer tanto o lançamento do concreto, quanto também o adensamento, a vibração do concreto, ele vai ficar todo bonitinho, vai cobrir toda a armadura, não vão ficar nichos, porque nichos também são perigosos, porque deixa a nossa armadura exposta ao meio ambiente, o que não é de forma alguma um fato positivo para a nossa estrutura. Então, essa homogeneidade do concreto é importante por esses dois motivos. A proteção da armadura, que tem que ter um cobrimento adequado, não pode ter nichos no nosso concreto. Então, o adensamento tem que ser adequado. Também para evitar a formação de uma diferença de potencial, que vai facilitar a movimentação de elétrons e, consequentemente, o processo de corrosão ou formação de ferrugem.
que é uma das características desse processo. Então, pessoal, cobertura adequada, como eu disse anteriormente, agora há pouco, e a qualidade da concretagem, que eu também já mencionei, diminuição da permeabilidade do concreto, isso daqui é garantido através da relação adequada de água-cimento, como já falamos também no início do vídeo. Então, algumas outras medidas preventivas que a gente pode ter são revestimentos hidrofugantes no concreto. O que é esse hidrofugantes? O nome já sugere, né? Fuga de água, ou seja, impede com que a água penetre na minha estrutura de concreto armado. Pinturas impermeabilizantes, que também tem a mesma função, e galvanização das armaduras, ou proteção catódica. O que é essa proteção catódica? É assim, a gente vai usar um metal de sacrifício para fazer o cobrimento da nossa armadura. O que é esse metal de sacrifício? O metal de sacrifício é aquele que vai se for para sofrer algum tipo de corrosão, ele é que vai sofrer, e não o ferro do aço, que a gente não quer que sofra esse processo de corrosão. Então, esse metal de sacrifício, ele tem que ter algumas características específicas. Ele tem que ter um potencial de redução, um potencial de oxidação, desculpa, potencial de oxidação maior que o do ferro, nesse caso. Que a gente está se tratando de aço. Aço, um dos componentes principais é o ferro. Então, ele tem que ter um potencial de oxidação maior que o do ferro. Então, ele vai ser o metal sacrificado quando se combinar com outro elemento, que no caso é o oxigênio. O oxigênio muito eletronegativo vai diminuir o NOx dele, e então ele vai reduzir, ele vai sofrer o processo de redução, e o ferro, no caso, vai aumentar o NOx, fazendo assim com que ele sofra o processo de oxidação. Mas esse é só um detalhe. Se vocês quiserem que eu explique melhor essa parte mais química, basta comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre essa parte química para vocês entenderem melhor. E assim a gente vai entendendo melhor esse processo de corrosão. Bom, aqui são as classes de agressividade ambiental do concreto armado. Então, tanto do concreto armado, na verdade, como aqui também tem do concreto protendido. Mas vamos focar aqui no concreto armado, né? Então, classe de agressividade ambiental tem agressividade fraca, moderada, forte e muito forte. Aqui a fraca, zona rural e submersa, moderada, urbana, forte, marinha e industrial, muito forte, industrial e respingos de maré. Então, pessoal, a gente tem que ver também qual o componente ou elemento estrutural que a gente está vendo aqui. Se for uma laje, se for uma viga, um pilar, ou então elemento de fundação, que vai entrar em contato com o solo. Então, a gente vai ter que adotar o cobrimento nominal, pelo menos o mínimo. Só não pode ser menor que esse cobrimento mínimo, de acordo tanto com a classe de agressividade ambiental, ou seja, de acordo com o meio dessa tabela aqui, e de acordo também com o elemento estrutural em que se trata. Então, basta consultar essas duas tabelas para a gente saber qual o cobrimento melhor das nossas armaduras. Então, pessoal, processo de recuperação estrutural, que também é importante. A gente já viu como prevenir, aí agora a gente vai ver como recuperar no caso de estrutura que já não tem como prevenir, já está feita e já aconteceu de ter o seu aço corroído e o concreto todo lascado e fissurado, até mesmo com trincas muito grandes. Então, nesse caso, é indicado o processo de recuperação, se o caso não for muito grave, né? Então, primeiramente, o engenheiro vai lá e faz o diagnóstico da estrutura. Ele vai ter que fazer
ele vai ter que conferir a medição da seção dessa armação. Ver se essa armação ela diminuiu significativamente essa seção. Se tiver diminuído, vai ter que ser trocada. Então, também vai ser feita a remoção do substrato do concreto contaminado. Por que esse concreto está contaminado? Ele está contaminado por soluções de cloretos que estão lá no concreto, por infiltração, por presença de oxigênio, presença exacerbada de oxigênio, porque o concreto talvez seja muito poroso. Então, é preciso remover esse substrato de concreto contaminado. Depois é feita uma limpeza. Essa limpeza, passivação da armadura, geralmente é feito com um jato de areia, ou então um jato de água, mas geralmente é mais indicado mesmo o jato de areia. Então, depois é feita a ponte de aderência entre a armadura e o concreto, e depois é feita a reconstituição da seção da peça. Ou seja, o pedreiro vai lá, tira essa parte que está ou do estribo ou da armadura principal, que tiver com a seção muito corroída, vai, corta essa seção da armadura, substitui por uma nova seção, solda lá, faz a solda, tudo bonitinho, e vai e depois reconstitui a seção da peça, botando concreto em cima. Não pode botar reboco em cima dessas peças. Por quê? Porque o reboco, porque a argamassa comum, ela é muito porosa, então não é indicado que isso aconteça. Então, depois que a gente vai e faz isso, a gente tem que fazer a cura desse concreto, assim como qualquer outro concreto. Tem que fazer a cura. Então, aqui estão representados aqui a medição por meio do uso do paquímetro da seção da armadura, para saber se ela não sofreu muito. Aqui está representado o pedreiro fazendo a remoção desse substrato contaminado. E também aqui está sendo representado a utilização de uma tinta que pode favorecer essa passivação dessa camada do aço, para que ele não seja corroído facilmente. Mas tem que se ater a uma coisa, pessoal. Uma observação aqui que eu faço em relação ao que for passar no aço para combater essa corrosão. Não pode ser um elemento muito oleoso. Na verdade, não pode ser um elemento oleoso, porque senão vai prejudicar a aderência do concreto com a armadura. Pessoal, pois o vídeo de hoje é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, quiserem alguns outros temas parecidos ou quiserem sugerir temas, basta comentar aqui embaixo. Se inscrevam no canal, deixe o like e muito obrigada!